Eu vou falar, então, vou dar uma breve introdução à ISO 14882, 2011, tá? Que é popularmente conhecida como C++11. Tá? Acho que para quem não sabe, ou para quem sabe, linguagens como C++ é uma linguagem que obedece um padrão, e esse padrão hoje, já há um bom tempo, é mantido pelo ISO por esse moniker aí, por esse identificador. Tá ok? Meu nome é Fábio Galupo, tá? Eu já trabalho como engenheiro de software, né? Que é um nome bonito para programador. E já sou cientista da computação, trabalho há muito tempo com computação. Esse aqui é o meu site, tá? Vai redirecionar para o meu blog, e aquele é meu e-mail de contato. Aí fiquem à vontade a entrar em contato comigo. Tá ok? Um pouquinho de história aqui do C++. Deixa eu passar para vocês aqui. Que ficou pequeno. Bom, o que é... Primeiro, quem acha que C++ é uma linguagem orientada a objeto? Pode levantar a mão. Ok? Bom, C++ ele suporta orientação a objeto. Tá? Isso é a primeira coisa. Tá? Outra coisa, não necessariamente design orientado a objeto é o melhor possível. Ok? Então, tem situações que é conveniente, tem situações que não é conveniente. Tá? C++ é uma linguagem multiparadigma. É um C melhorado. Tá? A própria definição do Bjarne, do criador da linguagem. Tá? Aquele cara que está ali na ponta. Ela suporta programação genérica. Tá? A programação genérica ela te dá a capacidade de criar construções muito parecidas com construções de linguagens funcionais, tá? Muito popular hoje em dia. Suporta orientação a objeto e tem uma série de outras características. Tá? Vamos dizer assim, o manual de referência, tá? Não que você que não conhece C++ precisa utilizar, mas o pessoal que quer entender em mais detalhes o C++, esse aqui é um manual escrito pelo criador da linguagem, Bjarne Stroustrup, tá? Da C++ Programming Language. E ela acabou de saiu um mês atrás, essa edição. Tá? E aqui a gente tem um pequeno histórico do que é a linguagem, da onde que deriva a... agora sim. Perfeito. Entendeu? Ótimo. E, então, aí existe essa linhagem do C++, né? Que, efetivamente, o C está aqui embaixo, né? Cortou o slide aqui embaixo, mas ele deriva de duas principais linguagens, que é Simula, e da onde vem a orientação a objeto, e C, da onde vem essa capacidade de manipulação de hardware. E ela foi evoluindo e, com o tempo, chegou no C++11, que nós vamos ver. Ok? Então, eu vou... Uma pequena alteração aqui. Esse é o nosso primeiro programa. Tá? Então, de certa forma, dá para enxergar alguma coisa aí? Ótimo. Basicamente, esse programa seria a minha introdução a vocês. Meu nome, Opa. Vamos lá. E aí, pessoal? Acho que está com um mau contato o negócio. Beleza.
isso. Ok? Então, basicamente, é o que a gente vai trabalhar na ideia de eu apresentar o C++11 para quem já conhece C++ ou para quem é de outras linguagens. Tá? Primeiramente, a gente vai falar de inferência de tipo, que é uma coisa nova no C++, mas muito comum em linguagens como C Sharp, por exemplo, né, que tem o operador, a palavra-chave var, tá, que determina a inferência do tipo que está à direita do operador. Okay? A gente vai falar de Move Semantics, tá, que é uma coisa muito específica do C++. Lambda, tá, que também é uma coisa que tem em linguagens funcionais, e em algumas linguagens como C Sharp, Java 8 também promete a introdução de Lambda. Tá, linguagens funcionais como Haskell, Scala, isso daí já nasceu na linguagem. E uma coisa chamada Ranged For. Tá? O que é isso? A gente vai ver isso no contexto do C++. Ok? Outra coisa que foi inserida como padrão no C++11 é o suporte de threads. Tá? Até a versão C++11 anterior a C++11, você tinha suporte de threads em bibliotecas como Boost, bibliotecas que são assim reconhecidas como portáveis, mas elas não faziam parte do padrão. Tá? Agora, dentro do padrão, existe um suporte para você poder escrever threads e também paralelismo de uma forma geral. Tá? Então, a minha recomendação com relação a threads, se a gente não conseguir usar nessa palestra, é um artigo do MSDN, que vocês podem procurar na internet, chamada New Standard Concurrency Features in Visual C++ 11. Tá ok? Você acessa isso gratuitamente, ou pelo link, e ali é um artigo muito interessante. Tá? É um artigo que eu particularmente acho interessante por causa disso aqui. Deixa eu ver se eu acho. A revista é essa. O artigo é esse. Tá ok? MSD Magazine, você baixa o PDF. Tá ok. E aqui. Ok, no artigo. Tem os créditos aos revisores. Eu fui um dos revisores e propus algumas alterações no artigo. Tá ok? Então, recomendo. Vamos lá para o código. Ó, o pessoal aí que não leu. Tá lá. Pouco isento. Não, mas é um bom artigo. Não foi eu que escrevi, mas é um bom artigo. A brincadeira aqui... Vamos lá. Vamos ver se está legal. Esse aqui é o programa, né, que a gente acabou de rodar. E, basicamente, ele é um programa que... aquele que eu fiz a apresentação, na verdade, ele contém as funcionalidades que eu vou apresentar para vocês. O próprio programa contém as funcionalidades. Então, uma das coisas que eu falei para vocês, inicialmente, foi inferência de tipo. Tá? Inferência de tipo... Só para vocês terem uma ideia. Tá? Talvez não é o exemplo mais significativo, mas a gente tem aquela palavra-chave alto, que, por herança com C, ela tinha outro propósito. Tá? Ela fazia coisas de otimização. E aí percebeu-se que esse alto já, há muito tempo, já era deprecated. Então, na verdade, eles reformataram seu propósito para suportar a inferência. E ela é legal numa situação desse tipo. Tá ok? Vocês vão entender a ideia.
Se eu chegar aqui, agora é a hora do improviso. Se eu chegar aqui, escrever std string, s, ok? Alguma coisa, tá? Eu estou declarando que aquela variável ela é daquele tipo, string. Muito fácil, eu estou lendo aquilo. Tá ok? Só que se eu chegar aqui, fizer isso aqui, ok? Aí depende da implementação, mas provavelmente isso aqui pode ser um sharp pointer. Ok? Isso aqui pode ser um double. Ok? Ou pode ser um float. Perfeito? Isso é inferência de tipo, acabou. Simples. Tá? É isso que a gente precisa entender. Mas ela vem ajudar em alguns casos interessantes. Que é o caso que eu tenho aqui. No C++, 98, tá? Ou pré-2011, para a gente trabalhar com iterator, que é uma construção muito comum, a gente tinha que fazer isso aqui. Ó. Tá? No caso de um for, eu teria que pegar o container, lá, iterator. Cara, eu tenho que colocar toda essa construção aqui para falar que o que vem à direita é compatível com aquele tipo. E o mais interessante, esse tipo é declarado do standard, e o compilador sabe que tipo que é esse. Então acaba sendo uma coisa redundante nesse nível contextual. Tá? Uma coisa chata de se fazer. Toda hora declarar essa formalidade. Aí você pode falar, eu posso fazer um type def. Tá bom, você pode fazer um type def, mas imagina que você tenha, sei lá, uma base de código aí de 5.000 linhas e você tenha, sei lá, 500 fors em containers. Tá? É um negócio que fica chato. Tá? Então, a ideia do auto, como inferência do tipo, é para reduzir código. Ok? É um código muito óbvio. Eu sei que a variável x é um iterator porque o cbegin retorna o iterator para mim. Tá? Então, a legibilidade é melhor. Ok? Primeira feature. Segunda feature. Opa, esse cara aqui, ó. For-ranged. Tá? Então eu falei da primeira que é a inferência de tipo. A segunda é o ranged for, no caso. Tá? Quem programa em Java? Tá? É uma construção, esquece o alto. É uma construção conhecida. Concorda? For. No C# for each. Tá? Então agora, a partir da versão do C++ 11, os fors para containers são feitos usando o ranged for. Tá, ok? Reduz o seu trabalho de codificação. Tá? Essas 3 linhas de código, elas são equivalentes. Tá? Ela faz a mesma coisa. Aí você, programador, opte por jeito 1, jeito 2 e jeito 3. Ok? Bom. Já sabe qual vai ser a opção padrão. A 1, né? Uhum. Voltando aqui. No Visual Studio. Deixa eu só fazer uma alteração nesse programa. Deixa eu só fazer isso aqui. Ok.
Esse é um código interessante. Certo? Perfeito. Bom, esse aqui é outro código que você tem. Inferência de tipo. Consegue identificar onde está a inferência de tipo? Certo? Alto. Ok? Você tem um ranged for aqui. E você tem, por exemplo, outra funcionalidade, lambda. Tá? O vector, nesse caso, ele está recebendo um tipo qualquer, não vou entrar em detalhe desse tipo por enquanto, tá? E eu estou fazendo uma coleção de chamadas aqui, tá? Nesse vector. Esse vector eu tenho o quê? Eu tenho inline, dentro dos parâmetros, vamos dizer assim, eu tenho aquela chamada async. Async é uma coisa que também faz parte do C++11, do standard. Tá? Isso significa o seguinte, eu não estou criando threads, eu estou criando uma intenção de chamada assíncrona, de paralelismo, de tarefa. Hoje, todos os players do mercado, incluindo a Intel, Microsoft, okay? Eles têm alguma solução de paralelismo para a gente. Então, a ideia desse cara aqui, tá? Desse container, eu tenho um container com 4 chamadas paralelas, perfeitamente sincronizada. Vocês estão vendo lock? Não. Tá? Por quê? Porque, de certa forma, o container está garantindo esse sequenciamento. Ok? Se você tiver um processador que consegue executar isso aí em paralelo, essas 4 tarefas assíncronas vão executar em paralelo. Tá? Mas olha que construção interessante. Né? Você tem pushback. Na verdade, o que o async faz é retornar aquele tipo, future. Future é uma intenção de computação que vai retornar um conteúdo futuro. Tá? Então, significa o seguinte, você cria alguma coisa com async, tá? Ele retorna um future. E o teu código continua. Significa que a main thread, ou a thread que disparou aquele recurso, está disponível para o processamento. Tá? Então, esse é um código perfeitamente sincronizado. Tá? E ali está o lambda. Está aqui? Está aqui. Então, esse é o terceiro recurso. Pessoal, isso começa a aumentar a programabilidade do C++. Consegue quebrar a barreira ou a curva de aprendizado da linguagem. Consegue trazer pessoas de outras linguagens para construir um código assim. Quem não é programador C++ e, por curiosidade, veio na palestra e está entendendo o que está escrito ali? Algumas pessoas, porque as outras são programadores C++. Quer dizer, é um código bem simples. Então, nós temos inferência de tipo, nós temos ranged for, ou for ranged for é melhor. Nós temos async e future, que veio de bônus. Temos lambda, ok? Então, esses são os recursos principais. Tá? O que acontece? Esse exemplo eu nem vou dar o trabalho de rodar. A gente vai ler o que está escrito. Esse cara vai fazer o seguinte, cada uma dessas funções, ele vai executar o código que está ali dentro, o flip. Tá? E o flip vai pegar aquele conteúdo daquela string e reverter. É uma coisa muito simples. Ok? O que eu quero falar é o seguinte, essa função, ela tá executando paralelismo, mas ela está rodando localmente. Ok? E você já criou um código que tem essa intenção de paralelismo independente da tarefa. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, se eu resolver adicionar latência nesse código, o que é adicionar latência? Eu fazer uma chamada a um arquivo, tá? Fazer I/O, fazer chamada num serviço que está na nuvem ou qualquer outro lugar. Tá? O que eu preciso modificar? Eu vou mostrar para vocês que eu vou modificar.
Compilando. Ok? O que eu modifiquei no consumidor? Nada. Ok? Por que eu não mudei nada? Porque, na verdade, a função servidora, que é a Flip, que é onde foi colocada a latência, tá? Ela com o consumidor, ela tem um contrato. Eu não quebrei o contrato, logo eu não quebrei a minha aplicação. Mas olha que coisa sutil, tá? Esse exemplo, usando string local, processamento local, roda em milissegundos, tá? Ou nem isso, nano talvez. Mas quando você adiciona latência, tá? O paralelismo que você declarou intencionalmente, tá ok? Está presente. Significa o seguinte, que você está fazendo uma chamada tanto local quanto paralela, quer dizer, uma chamada local quanto remota, independente. Então isso aqui não quebra o teu lado consumidor. Tá? Então isso é muito legal também. Tá? Então não tem só o lance da linguagem do C++. Tá? Tem, claro, o C++11 te provê esse recurso para você saber trabalhar com eles também. Tá? Para você conseguir manipular eficientemente essas abstrações. Tá? Então nós temos, novamente, inferência de tipo, lambdas e... O que mais? O que mais que eu falei? E o for e o ranged for. Bom, outros recursos que nós temos com C++11. Deixa eu ver aqui. O problema é que acabou desconfigurando toda a minha máquina. Deixa eu só voltar. Aqui. Trazer ela para cá. Vamos ver um outro recurso. O outro recurso que está presente no C++11 é o que é chamado Move Constructor. Ok? O que esse Move Constructor faz? Toda vez que você cria um objeto, tá? Um objeto que é do tipo, vamos dizer assim, o objeto mais simples que você pode criar com C++, qualquer versão, tá? É um objeto chamado, um tipo semi-regular. Vocês já ouviram falar disso daí, semi-regular? Tá. O objeto semi-regular significa o seguinte, tá? Todo objeto, para se comportar como um tipo built-in, tá? Ele precisa ter um construtor, um destrutor, ele precisa ter um copy constructor e um assignment. Tá ok? Essas são as 4 operações básicas que um tipo precisa ter para se comportar como um tipo. Tá ok? Para ele ser um tipo semi-regular, isso para se comportar como um tipo semi-regular. Para ele se comportar como um tipo regular, ele precisa também de equality. Tá? Equals, igual e negação. Tá? Para você poder comparar esses tipos. Uma coisa que foi colocada no C++11 é também o conceito de Move Constructor. Tá? E o racional disso é muito simples. Tá? Por quê? Imagina o seguinte, se você tiver um copy constructor de uma classe trivial como essa daqui, tem nome, URL, e-mail e dados, talvez essa classe não é uma classe tão trivial assim, tá? O que você tem que fazer? Copy constructor, o próprio nome fala. Tá? Isso é bom para imutabilidade, mas ali nós temos, toda vez que você faz uma cópia desse tipo, ou uma clonagem desse tipo, você precisa copiar todos os atributos inerentes àquele tipo, certo? Então, para um tipo trivial, esse preço pode ser pequeno.
mas para um tipo não trivial. Como é que seria esse preço? Tá? Imagina o seguinte, de name a e-mail, isso aí são strings. De certa forma, um tamanho de uma string, ela vai poder ser copiada de forma rápida, dependendo do tamanho dela. Mas aquele data é um cara que eu não sei. Tá? Tudo bem, ali ele representa uma série de atributos que fazem parte aí desse objeto. Se eu tiver um elemento nesse atributo, a cópia é rápida. Perfeito? Se eu tiver 100 elementos, já começa a ficar pior. Tá? Então, um conceito que existia no C++ 98 e foi aprimorado no conceito do C++ 11 é o conceito de Move Constructor. Tá, okay? Se o meu caso for clonagem, eu vou pagar esse preço. Se eu tenho um objeto, eu quero criar um novo objeto com os mesmos valores, eu vou ter que pagar esse preço. Mas existe uma situação que é muito comum no C++, que são os objetos temporários. Tá, ok? Imagina o seguinte, você cria um objeto desse tipo que o data possui ali 100 elementos e esses elementos demoram para ser copiados. Você vai ter um penalty de performance, de desempenho. Tá, ok? Então, esses objetos temporários, uma vez que você cria, você pode movimentar esse cara. E o preço que você paga é um preço de copiar ponteiro. Copiar ponteiro é o preço de copiar uma string. String não, desculpa, um inteiro. Tá, ok? E aqui a gente tem um segundo tipo de funcionalidade do C++ 11, tá? Que é o Move Constructor. Também tem o equivalente, que é o Move Assignment. Ok? Basicamente, o que você precisa fazer? Tá? Bom, se o tipo implementar tanto o Copy Constructor quanto o Copy Assignment, tá? Você vai... Tanto o Copy Constructor como o Move Constructor, o que você tem? Tá? Para você diferenciar o tipo de ação que você quer fazer, ou o tipo de método que você quer invocar, tá? Quando você quiser fazer uma movimentação, você utiliza esse cara que está em algorithm, stdmove. Tá? Então, basicamente, a mesma coisa do Copy Constructor, mesma coisa, a estrutura é idêntica, exceto pela presença do stdmove. Tá? Então, a gente tem aí a outra funcionalidade do C++ 11. Tá, okay? Essas funcionalidades aqui, existem outras com certeza, mas essas são as principais que você pode usar e está em todos os compiladores C++. Tá, ok? Voltando aqui para o slide. Bom, definir o que é o C++. Tá? C++ é isso aqui, basicamente. Eu vou desenvolver a aplicação, vou desenvolver a aplicação que eu digo web, esse tipo de coisa com ele? Não, não necessariamente. Tá? O papel do C++ hoje, tá? Tanto é que está descrito naquele artigo Software Development for Infrastructure, foi premiado recentemente pela ACM, tá? Escrito pelo criador da linguagem Bjarne. Tá? Ele fala o seguinte, que os principais pontos-chave da linguagem C++ é para desenvolvimento de infraestrutura de software, ok? E coisas que você tenha restrições com recurso. Recurso, entenda, desempenho, memória, etc. Ok? Imagina que você quer criar um aplicativo que funcione num dispositivo móvel e esse aplicativo não consuma muita bateria, tá? Não consuma muita memória e etc. Provavelmente você não vai usar alguma linguagem que tenha uma runtime, que você paga um preço extra. Provavelmente você vai usar esse tipo de funcionalidade. Tá? Aí cabe você, como programador, definir o quanto você usa uma linguagem e o quanto você usa outra linguagem. Tá? O que eu estou falando, e isso vai ficar claro no final da apresentação, o que eu estou colocando não é que vocês tenham que desenvolver tudo em C++, mas vocês precisam olhar também com um certo carinho, porque ela
tem algumas coisas interessantes. Bom, C++, ela tem... Quando nós falamos de C++, de um modo geral, né, muitas vezes a gente associa isso com a linguagem. Quando a gente fala isso em cima do padrão, tá, a gente tem isso daqui, ó, linguagem e biblioteca. Tá? O que o padrão define, tá, o ISO, ele define exatamente isso. As bibliotecas que existem em C++ e as palavras-chave, o que faz parte da construção da linguagem e esse tipo. E quando a gente trabalha ou usa C++ de uma certa forma, a gente vai para os compiladores. Ok? Alguém reconhece esses logos aqui? Clang, CLang, tá? Ou LLVM, tal. GCC e o Visual C++. Tá? Então, esses daí são os mais populares. Existem compiladores de IBM, existem outros compiladores também. Tá? Aqui embaixo tem uma URL que depois eu vejo como disponibilizo, mas é fácil procurar na internet. Tem um cara que mantém exatamente desse padrão, dentro do padrão C++11, quais compiladores estão mais, assim, já absorveram o padrão. E aí tem uma notícia muito interessante. Ok? GCC 4.8.1. Tá? Ele é um C++ 11 Feature Completed, que significa o seguinte. Tá? Você pode usar o GCC 4.8.1 e tudo que foi especificado no padrão está coberto. Tudo que é relacionado à linguagem. Ainda eles precisam ajustar alguma coisa em library. Ok? Então você pode executar sem problema. O CLang, a versão que é Feature Complete, é a 3.3, mas acredito que ela ainda não seja a última versão. Ok? Outra coisa, muito importante. Visual C. Visual C ele ainda não é 100% completo com o C++11. Tá? Ele está caminhando. Só que existe uma coisa. O próximo padrão C++ é o 14, o ano que vem. Tá? Na verdade, o texto já está pronto. Tá? Eles estão agora aprovando, ajustando, e ele vai ser liberado ano que vem. Então, a próxima grande release do C++ é o C++ 14. Tá? E aí a Microsoft, tá? Até na figura do Herbert Sutter, eles anunciaram o seguinte, que o foco principal da Microsoft é entregar um compilador compliant com C++ 14. Tá? Ela tem algumas features, ela tem bastante features, inclusive, do C++ 11, mas ainda faltam algumas que são fundamentais na minha visão. Tá? Isso vai ser entregue provavelmente no ano que vem. Tá? O que acontece? Os três grandes players de compiladores, e acho que a Intel também, que é um outro grande player de compiladores C++ focado para o paralelismo, eles estão entregando. O ecossistema está caminhando para levar o C++ 11 para ser uma realidade. Ele já é, mas ele vai ficar ainda melhor. Tá? Então, qual que é a grande ideia do C++ 11? E isso vai continuar acredito, para todas as futuras gerações do padrão e da linguagem e da biblioteca. Primeiro, eles queriam ajustar funcionalidades para ser de fácil aprendizado, que a curva de aprendizado fosse menor. Tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas que já trabalham um certo tempo com C++ sabe que tem umas funcionalidades que são difíceis de lidar. Se você trabalhar com template, dependendo da instrução que você colocar ali, o erro que vai aparecer, às vezes, não é um erro muito fácil de você entender. Tá? Por exemplo, CLang, o Clang, uma das coisas principais dele é trabalhar exatamente nessa fundação, de melhorar a ideia das mensagens de erros, né, dos diagnósticos, etc. Outra coisa que vai entrar no C++ 14 é uma coisa chamada Conception, Concepts Lite. Tá? Na verdade, existe o Concepts, só que era bastante complicado o negócio, e aí eles deram uma reduzida. Mas a ideia disso é oferecer restrições, você conseguir fazer alguma coisa que você faz equivalente com generics, tá? Em termos de notação. Ok? Então, essa é outra grande ideia que nós temos.
Bom, aí o que acontece? Hoje eu sei que muitas pessoas não trabalham diretamente com C++. Por que eu digo diretamente? Tá? Exatamente por causa disso. Tá? Então, hoje, com a diversidade de tecnologias e tipo de aplicação que a gente pode desenvolver, tá? Uma hora você está desenvolvendo talvez uma aplicação server-side em JavaScript, outra hora você está desenvolvendo uma aplicação móvel, N coisas. A grande mensagem é o seguinte: se você quiser entender o que tem dentro daquilo que você está fazendo, tá? Você vai precisar de C++. Tá? Mesmo porque uma das principais características do C++ é para você ser ela é uma linguagem de infraestrutura. Infraestrutura do quê? Tá? Infraestrutura disso. Por exemplo, praticamente metade do código-fonte do Node.js é C++. Se você entrar no GitHub, que é essa imagem aqui, é arquivo C++. Então, quem consome através de JavaScript lá no Node.js, Node.js, está consumindo indiretamente C++. Se você quiser modificar essa infraestrutura, você precisa conhecer C++. Tá ok? MongoDB, tá? Também é bastante popular aí, em termos de NoSQL. Tá? Ele é implementado em C++. Então, se você quiser fazer alguma modificaçãozinha, você precisa também mexer em C++. E a coisa mais curiosa, alguém já ouviu falar desse hip hop for PHP? Não? Todo mundo já ouviu falar do Facebook? Acredito que sim. Eu não tenho, mas eu acredito que é bastante popular. Tá? Originalmente, o Facebook foi feito em PHP. Só que daí eles criaram um cara chamado HP, tá? Que é o hip hop atual. Ele faz o seguinte, tá? É o que está dizendo aquele texto ali. Ele transforma o código-fonte, é um transformador de código. Ele pega o código PHP e transforma em código C++ para ser executado. Por que ele faz isso? Tá? Exatamente por questões de restrições de recursos. Tá ok? Quanto menos recursos ele consome em máquina, mais usuários ele atende. Ele tem escalabilidade. E quem está provendo isso para ele é só um software de infraestrutura. Tá ok? Então tem uma hora que você pode ser mestre em JavaScript, mestre em Python, mestre em qualquer outra linguagem, você vai precisar de uma linguagem que te dá esse nível de granularidade. E C++ é uma delas, ou a mais popular delas. Tá ok? Aplicações de C++. Diversas. Tá? Então, praticamente toda a infraestrutura de software que a gente conhece, que a gente usa no nosso bolso, depende de C++. Tá? Browser, JVMs, qualquer coisa, até controlador de avião. Então, se qualquer área que você trabalhar, é aquilo que eu digo, diretamente ou indiretamente você vai trabalhar com C++. Tá? E aí ele tem uma série de links que mostra todas as aplicações assim populares que são mantidas em cima do C++. Tá? Aqueles dois links sempre são atualizados. E aí que está o grande negócio. Tá? Eu falei de C++ para vocês. Tá? Eu gostaria de mostrar algumas coisas aí, mas esse workflow aí acabou não dando certo. Tá? Mas a grande verdade é o seguinte: o programador de C++ não programa só em C++. Tá ok? Exatamente porque uma das principais características do C++ é a interoperabilidade. Nós, programadores de C++, provermos capacidades. Por exemplo, pega o caso do Node.js. Node.js é parte JavaScript, parte C++. Tá? O cara de C++ tem que ter um mínimo de noção do que tem para cima, para ele prover funcionalidades, para ele saber os benefícios, aí, o que pode ser bom, o que pode ser ruim. Ok? Então, C++ é exatamente sobre programação poliglota, o cara que domina diversas linguagens. Tá? E existe esse vídeo aqui no YouTube, que é do criador do C++, Bjarne Stroustrup, que ele fala o seguinte: Nobody should call themselves a professional if they only knew one language. Tá ok? E essa é a realidade. Tá? Então você provavelmente vai cair em algumas daquelas linguagens que ele cita, que foram destacadas ali no texto. Tá? E entre elas,
C++, é claro, tá? Java, Python, Ruby, JavaScript, C, C Sharp e qualquer coisa. Agora, eu digo para vocês, esse vídeo foi feito em 2010, eu acredito, tá? É bastante atual. A minha recomendação é, além dessas outras, tá? É que você inclua F#, Scala, Haskell, Lang, Erlang, Clojure ou Racket, que são linguagens funcionais também. Tá? Quando você domina um certo grupo dessas linguagens, não estou falando para você dominar todas, tá? Mesmo porque eu tenho fluência em 3 delas, e as outras uma certa noção, você começa a fazer o quê? Um intercâmbio de funcionalidades entre elas, de construções, etc. Tá? Quando você conhece a parte de programação funcional, fica mais fácil você dominar a STL, entender o racional que tem por trás. Tá ok? Então, acho que é essa grande mensagem que eu queria mostrar para vocês, dar um overview, né, uma breve introdução do que é o C++11, aquelas 4 funcionalidades principais. Move Semantics não tem em linguagens convencionais, exceto é uma coisa característica do C++, mas Ranged for, Lambda e inferência de tipo tem. Então, significa o seguinte, quem tiver interesse para conhecer mais detalhes sobre o que existe em termos de infraestrutura, se você usa Java, Node, JavaScript, etc., quiser entender o que tem lá para baixo, eu aconselho vocês gastarem um tempo com C++. Ok? Bom, acho que a gente ainda tem um tempo. Vou ver se eu acho um código-fonte aqui no meio dessas minhas janelas, ficando bastante bagunçadas. Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui está bom. Ok? Essa coisa de você conhecer o que tem abaixo, assim, de infraestrutura, tá? Eu só vou fazer um pequeno teaser aqui. Tá? Uma coisa interessante. Tá? Por exemplo, vocês conhecem esse utilitário aqui, né, do Unix. Conhece? Word count. Muito simples. Ele vai contar lá quantos caracteres tem no arquivo desse. Tá ok? Para a palestra, né, eu selecionei... Vamos lá. Eu entrei no código-fonte desses caras, do FreeBSD, do Minix, e eu fiz a minha versão C++, né, porque os códigos originais estão em C. Tá? E aí eu fiz um port para C++, e aí você vê alguns detalhes da linguagem, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Mas, como eu disse, o seu workflow não tá legal. Mas aí eu acabei fazendo essa implementação. E ela ficou bastante curiosa. Aqui, deixa eu achar. Tá? Então, basicamente, esse código foi reescrito, tá, a partir do código do Tannenbaum. Vocês conhecem Andrew Tannenbaum, criador do Minix, né? Quem faz sistemas operacionais aí e tal. Redes acaba usando o livro dele. Tá? E é uma coisa curiosa, porque até pouco tempo eu acabava não me divertindo muito nessas áreas. Daí quando você começa a entender o fundamento de C++ e etc., você tem essa flexibilidade. Você começa a olhar códigos de sistema operacional, códigos de, sei lá, de MongoDB, códigos de JavaScript e etc., e você acaba entendendo. Tá? Mas é aquilo que eu falei para vocês, não somente C++. C++ é a metade da história, a outra metade é as outras linguagens que você vai escolher. Certo? Então é isso aí, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou estar aí, se vocês quiserem bater um papo. Tá? Então tá ok. Tá, então, na verdade, o meu planejamento é que eu não tive tempo para colocar isso no meu blog. Tá? Depois eu vou colocar exatamente com os passo a passos. Mas o objetivo era o seguinte, comparar as abstrações de C++ com o que era feito em C. Tá ok? Então, a primeira coisa que é inerente, redução de código. Outra coisa que é inerente nesse porte, a expressividade. Tá? É mais fácil a gente ler um código em alto nível, usando os padrões que a gente conhece da STL, do que ler aquele
código cru, né, do C. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Desempenho, igual, que é uma coisa muito simples. Ok? Mas é uma coisa interessante. E tem até uma curiosidade, né? O código do Minix, que é esse código que está aqui no canto, tá? Tem o seguinte comentário. Bom, é isso aqui. O programa foi heavily modified by Andrew Tannenbaum, né? Tipo, heavily. Ele escreveu, sei lá, né? Ele fala que o código era público em 1986. Bom, eu não sei quando que ele escreveu, ele fez essa alta modificação, mas o mais curioso foi que nessa brincadeira toda, eu achei um bug. Que está aqui, ó, no word count. Tá? Daí tem uma determinada situação que é essa linha aqui, que fui eu que coloquei, que está lá no meu comentário, minhas iniciais. É um código do Minix lá que tem word count, que tinha um bug. Ele não contava a última letra, a última palavra, quer dizer. Interessante, né? Mas é isso aí, depois eu coloco no blog, o tempo fica curto. É isso aí. Mais alguma questão? Pergunta? Isso aí, então. Valeu, pessoal.